Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de criminalística. Você vai aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Iniciaremos o estudo da criminalística com relação ao DVI, também conhecido como Disaster Victim Identification, identificação de vítimas de desastre. Quais desastres? Desastres em massa. Os desastres em massa são eventos súbitos e catastróficos que causam um grande número de vítimas. As características gerais: responsabilidade conjunta, interoperabilidade e a coordenação das atividades será por um líder, uma autoridade ou um comandante geral, o comandante geral do DVI. Estes são os casos específicos. As classificações. Classificações, então. Casos abertos, ou seja, casos sem registros. Casos fechados são casos com registros, com alguma identificação. Por exemplo, um avião caiu. O avião caiu, ele tinha uma lista de passageiros. Então, estamos diante de um caso fechado em termos de desastre em massa e para sua identificação das vítimas. E ainda temos um caso, são casos mistos, onde nós temos um grupo definido, mas as vítimas são desconhecidas. No mesmo caso do avião que caiu, o avião pode ter caído, então nós tínhamos a lista de pessoas identificadas do avião, mas se ele caiu numa cidade, por exemplo, as pessoas da cidade não estavam presentes em uma lista. Nesse caso, nós teremos que averiguar quem são essas pessoas, e por isso se trata de um caso misto, que contempla características de casos abertos, ou seja, sem registros, da população da cidade, e casos fechados, que seriam, no caso, a população que estava presente dentro do voo. Quais são as fases dos protocolos de DVI? As fases dos protocolos de DVI são: fase 1 e 2 seriam as fases de atenção à vítima, enquanto que a fase 3 será a fase de dados de desaparecidos e a fase 4 será a fase de identificação, será a fase final. Vamos iniciar agora o estudo pela fase 1 e 2, que será conhecido como local do evento, cena, ou seja, onde caiu o avião, onde ocorreu a catástrofe. Este é a primeira fase do protocolo de DVI, identificar o local. A segunda fase será a fase conhecida como pós-mortem, ou PM. A terceira fase, já iniciando então os dados dos desaparecidos, será a fase antemortem, onde serão levantados os dados das pessoas que morreram na fase pós-mortem. Por fim, será iniciada então a fase de identificação, onde ocorrerá a reconciliação. Basicamente, os dados obtidos pós-mortem serão cruzados com os dados antemortem e estaríamos diante da reconciliação. E a frase final, que é muito importante salientar que todo o protocolo de DVI tem, é a fase de revisão e preparação para melhorias e preparação para novos eventos, ou seja, novos desastres, para que todo o conhecimento adquirido durante as fases anteriores sejam reaprendidos, reaproveitados, reimplementados para novos desastres. Iniciando o estudo das disposições preliminares do controle inicial da cena. A estrutura de comando será dada então por um comandante de DVI, uma autoridade líder. Esta autoridade líder ou comandante do DVI será responsável pela resposta inicial e geralmente esta autoridade é da polícia, porque nós estamos ainda nos procedimentos preliminares, ou seja, no resgate de sobreviventes. É a primeira coisa, é o resgate de sobreviventes e minimizar a perda de vidas. O avião acabou de cair. Então, a primeira autoridade líder, o comandante do DVI, a polícia, irá intervir de modo a preservar a vida. Essa é a primeira etapa. Posteriormente, a segunda etapa,
desses procedimentos preliminares será a compreensão integral do evento e da sua magnitude. O avião caiu, beleza, mas caiu e destruiu o quê? Caiu aonde? Quais foram as regiões afetadas na cidade ou no campo, onde quer que seja que ele tenha caído? Quais são as consequências? E por fim, a última etapa destes procedimentos preliminares será o levantamento de informações. Levantar informações acerca de tudo que ocorreu, da aeronave, das pessoas e toda sorte de coisas. Então, a estrutura de comando, conforme descrito anteriormente, será o comandante do DVI, que será a autoridade líder. Abaixo dele nós teremos os coordenadores de fases. Quais são as fases? Essas fases aqui, ó. Fase pós-mortem, fase antemortem, fase de reconciliação. Então teremos comandante de DVI ou autoridade líder, os coordenadores de fases, depois os especialistas, que é basicamente os peritos, que irão realizar as perícias especificamente, e a equipe de suporte, todo o resto de pessoas que auxiliam os peritos, as outras classes. Ainda, com relação ao controle inicial da cena, serão realizadas medidas de controle de acesso e isolamento, assim como nos locais de crime. Então, é importante isolar os locais. Preservação do local após atendimento às vítimas. Lembrando que a primeira função, a primeira medida realizada é o resgate dos sobreviventes para fim de minimizar a perda de vidas. Então, após esse atendimento das vítimas, a preservação do local será feita. Será definido trajetos de acesso, registro de pessoas no local e pontos de encontro e de coleta. Estes são os procedimentos preliminares realizados no caso de desastres em massa, para que sejam procedidos posteriormente os protocolos de identificação dentro das fases de DVI.